Graças a Deus. Irmãos, paz do Senhor, bom dia para todos. Meus irmãos, hoje se comemora o Dia dos Pais, né? E vamos aproveitar esse momento e eu queria falar um pouco sobre o relacionamento entre pais e filhos. Há um tema de um assunto. Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, alguém escreveu um artigo sobre esse tema e ele ficou esquecido e agora a gente pode lembrar dele novamente. Um servo de Deus escreveu alguma coisa sobre filhos perdidos no quarto. Alguém já ouviu falar? Na minha época de infância, as crianças geralmente se perdiam nas matas, nas lagoas, se perdiam na rua. Hoje, nossos filhos estão perdendo-se dentro do quarto. Filhos estão perdidos dentro do quarto. Hoje, o cenário que se vê... Eu vi um desenho um dia desse, as mães, antigamente, na minha época, buscando a criança na rua pela orelha para vir para casa. Hoje, a mãe está querendo arrancar a criança de casa para ir para a rua brincar, porque ela não sai de dentro de casa. Ela fica trancada dentro do quarto, naquele silêncio mortal, com o celular ou o notebook na mão, e ali ela fica navegando para o mundo afora. Quando a gente era criança, na minha época, a gente brincava no quintal, a gente estava à distância de um grito da mãe. E nas nossas brincadeiras, os pais conseguiam saber o que a gente pensava. Nas nossas brincadeiras, os nossos pais conseguiam saber o que nós sentíamos, porque a gente brincava com as outras crianças. E a mãe, de longe, ela observava. E ela conseguia monitorar de longe. Menino, para com isso. De longe ela conseguia ver e ouvir. Hoje não. Hoje as crianças estão dentro do quarto, a mãe não ouve nada, porque estão lá dentro trancados. Os irmãos estão entendendo? Que hoje os pais estão perdendo seus filhos dentro do quarto. Eles estão sendo tragados dentro de casa. E eu queria conversar com os irmãos um pouco sobre isso. E o que nós podemos fazer para mudar isso? Essa luta, na verdade, essa guerra, ela é desleal, por causa do inimigo que está por trás dela, que é o próprio diabo. E se tem uma coisa que o diabo não faz, é brincar com almas, ele destrói. Ele, embora Jesus não falou isso dele, mas isso também está ligado a ele, ele mata, rouba e destrói. E hoje as crianças, os jovens estão sendo destruídos dentro de casa. Felizmente a tecnologia ela trouxe benefícios, mas muitos malefícios. Vamos começar, eu quero começar em Deuteronômio capítulo 4. Eu vou ler só o versículo 9. Tem projeção? Só o versículo 9, a minha versão é a versão corrigida, uma versão mais... Não gosto muito dela não, mas eu estou com essa Bíblia aqui há mais de 20 anos, eu não consigo desprender dela. Mas diz assim, versículo 9, de Deuteronômio 4, 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Aqui, a partir do primeiro versículo, Moisés está dando orientações, passando, na verdade, para o povo aquilo que Deus já tinha passado para ele. Meus irmãos, aqui está o método mais eficaz de ensino. Vejam bem que Deus está colocando nas mãos dos pais ensinarem seus filhos. E isso acontece dentro de casa. Vamos lá no capítulo 6, versículo 7. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno, as mesmas palavras, estarão no teu coração, e as intimarás. A minha versão fala intimarás. Uma outra versão fala, você vai ensinar com avidez, isso aqui. A teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, isso aqui é na mesa, assentado,
Os irmãos lembram ontem do celular na mesa? Então, ao invés de levar o celular para a mesa, leva o ensino. Vai tomar um café junto, aproveita para conversar, para ensinar. Vai almoçar junto, ensino. É o que está falando aqui na Bíblia. Então, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, ensina. Ensina o seu filho na mesa. Vai levar ele para a escola? Ensina. É no caminho. Antes de deitar, ensina. Quando ele acorda, ensina. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Vamos lá no capítulo 11 agora, versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. Mesmas palavras, sempre a mesma coisa. Coloca no vosso coração. E na vossa alma. E atarás por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Mais uma vez, versículo 19. Ensinas aos vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te. Escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, quando Deus fala assim, as minhas palavras, está falando da palavra dele. Que é isso que nós temos aqui na mão, a Bíblia, hoje, fechada. Naquela época, o que o povo tinha era a lei, o Pentateuco. E as palavras que Moisés transmitia para o povo que ele recebia de Deus. Então a ordem é ensina, ensina. Lá no capítulo 4, 9, tão somente. Ou seja, é um advérbio para mostrar que não tem outro igual, não tem outro recurso. Aí quando você lê esse tão somente, parece que está ali uma palavrinha solta. Não. Deus está dizendo que não tem outro método. Não tem outro ensino. Aí quando você vai lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim, se um de nós, ou até mesmo um anjo, pregar outro evangelho, que seja anátema. Ou seja, não tem outro. Não tem outra palavra, não tem outro evangelho, não tem outro ensino. Meus irmãos, nós não precisamos tirar e nem acrescentar nada aqui. Se você for espiritualizar isso aqui, você muda todo o sentido da palavra de Deus. Se você for alegorizar essas coisas aqui, você vai mudar tudo. É o que a alegoria faz. A alegoria destrói o original. E eu posso dar o sentido que for. Por exemplo, vou dar um exemplo de alegoria para os irmãos aqui. Jesus chega no poço, lá em Samaria. Todo mundo lembrou? A mulher samaritana? Eu posso dizer que aquele poço é a sepultura de Jesus. Tranquilo. É uma alegoria. A mulher falou com ele assim, mas você não tem com quem tirar? Ele falou assim, se tu soubesses com quem você fala, você pediria água viva e ele lhe daria. Então eu posso dizer que Jesus morreu, desceu ao mais profundo para a água subir, que é o Espírito Santo. E todo mundo glorifica a Deus. Aonde está escrito isso? É isso que o texto quer dizer? Os irmãos estão entendendo? A gente quer dar sentido. Eu quero dizer que o escritor, que foi Lucas, que foi João, que escreveu, a revelação que João recebe do evangelho que ele escreve, João errou. Faltou alguma coisa, João. Você esqueceu disso aqui. Aí hoje eu venho e trago uma revelação que João não teve. Isso é muita prepotência, isso é pecado. Então, meus irmãos, voltando aqui, nós não temos que alegorizar nada. O que o texto está dizendo aqui é ensina, andando. Aí você vai lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. O problema dos pais hoje é que eles querem ensinar a criança, ó, o caminho é esse aqui, tá vendo? Vai. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo assim, ensina no caminho. Você tem que estar no caminho. E do seu lado, o seu filho. Então você vai ensinar no caminho. Você está andando com o seu filho e você está ensinando. O que Salomão está dizendo é a mesma coisa que Moisés já tinha dito aqui atrás. Então ensina a criança, ensina. Ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios 20, versículo 11, Salomão diz que a criança, ela dá sinais. Até a criança se dá a conhecer pelas suas atitudes, pelos seus sinais. Meus irmãos, o que está acontecendo hoje é um distanciamento de pais e filhos.
Estou falando para nós dentro da igreja. E as crianças estão dando sinais do que elas vão ser, e os pais não conseguem ver isso. Eu ouvi uma frase alguns anos atrás que é verdade. A minha geração foi a última que obedeceu os pais e a primeira que obedece os filhos. Não é isso hoje? Hoje os pais dão tudo que os filhos querem. Hoje os pais são refém dos filhos. Eu fui a última geração que obedeci meus pais. E sou a primeira que obedeço os filhos. Porque os pais acham que para ter a amizade do filho, precisa de fazer tudo o que eles querem. Dar tudo o que eles querem. Em 1700, 1800, na época dos puritanos, sabe como é que eles educavam seus filhos? Eles educavam os filhos para serem decepcionados. Então a criança crescia sabendo de uma coisa: meu filho, você não vai ter tudo que você quer, você vai ser decepcionado. E você precisa criar resistência para isso. Hoje nós nos deparamos com uma geração, Augusto Cury até diz que uma criança de 5 anos hoje, ela tem mais informação dentro da sua cabeça do que o imperador romano tinha na época. Então hoje a criança, a cabeça dela já está lotada de lixo. E não só de lixo, mas de muitas outras porcarias, de maneira que aquilo que é essencial, que é a palavra de Deus, não consegue entrar. Então a criança, ela dá sinais. Quem está dizendo isso é a Bíblia. E o problema é que a gente vai levando, vai achando que é normal, né? Então, quando você vê hoje uma geração hoje fraca, com muito conhecimento, com muita informação, mas fraca fisicamente, emocionalmente. Na minha época, na época do Whindersson, os mais antigos aí, quando arrumava uma namorada, estava namorando, aí a namorada terminava. Sabe o que acontecia? O camarada apaixonado, a menina terminou com ele, ele ia para casa, amargurado, ligava a radiola, colocava Lindomar Castilho, tomava 1 litro de cachaça, no outro dia acordava bom, caçava outra namorada. Hoje, o que acontece? A menina termina com o rapaz, ele mata ela e tira a vida. Ele não suporta um não. Ele não consegue ser confrontado, ser decepcionado. Ele não consegue. Porque os pais não estão preparando seus filhos para isso. O que eu estou falando aqui, irmãos, nós precisamos desacordar para isso. É uma coisa que a gente está vendo num cenário dentro das igrejas. A gente está vendo isso dentro das igrejas. E vou dizer mais. O fato de você trazer seu filho para a igreja não está garantindo que ele vai ficar. Porque você consegue trazer até uma certa idade. Depois ele vai tomar uma decisão em cima daquilo que ele aprendeu dentro da sua casa. Não é aqui na igreja. A igreja não é responsável de ensinar o seu filho no caminho que deve andar. É você, pai e mãe. São os pais. Principalmente o pai. Essa palavra aqui, quando diz assim, andando pelo caminho, assentando, falando com o pai. A função do pai é a função daquele que educa, daquele que ensina, que corrige. Quando Salomão escreve assim, não retire a vara da criança, porque a maldade está nela desde o seu nascimento, porque a vara tira isso dela. Ele está falando isso para os pais. A correção e o ensino é responsabilidade dos pais. Estou falando aqui para os homens. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então, ensinar no caminho é para isso. Então, tão somente Deus estava dando a Israel, meus irmãos, voltando lá, vamos voltar lá no capítulo 4, versículo 9. Quero só mostrar um detalhe aqui para os irmãos nesse versículo. Tão somente Deus estava dando para Israel o recurso mais poderoso de ensino. E essa palavra não envelheceu, ela não passou, ela continua. Aonde está o maior exemplo de ensino? Dentro de casa. Agora, o método de ensino aqui, que a Bíblia está dizendo, não é apenas você falar, corrigir, obrigar o filho, não, é você dar exemplo. Aquele exemplo que eu falei aqui ontem, não só a mulher vê o marido orando, mas os filhos precisam nos ver orando. Os filhos precisam passar e ver que nós estamos há horas no quarto orando.
Nossos filhos precisam ver que nós estamos há horas debruçados sobre a Bíblia. Isso é para todos nós. Isso é exemplo. Quando você abre a carta aos Efésios, capítulo 6, terminando ali a terceira peça do triângulo perfeito que eu falei ontem aqui. Primeiro, mulher submissa, marido amai vossas esposas e filhos obedecei vossos pais. É a família perfeita. É a família saudável, ideal. Aí ele vai dizer assim no versículo 2, ensina a criança, ensina os seus filhos. No versículo 4 ele fala assim, pais, falando para os homens, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Aí quando você vai na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 21, ele vai dizer assim, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, porque isso causa desânimo neles. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui em provocar a ira? Não é você instigar o filho, não é isso, é você cobrar uma coisa que você não faz. Aí seu filho fica irritado com aquilo. Meu pai fica cobrando de eu ir na igreja, mas ele não vai, cobra de eu orar e eu não vejo ele orar. Meu pai me cobra ler a Bíblia, mas nunca vi ele ler na Bíblia. E isso causa desânimo nos filhos. É o que a Bíblia está dizendo. Então Paulo vai dizer assim lá em Efésios ainda, no capítulo 6, ensina, admoesta os vossos filhos na doutrina do Senhor, ou seja, na palavra do Senhor. Então esse dever é para os homens. Quando Paulo fala assim, pais, ele está falando para os homens. Não provoquei a ira aos vossos filhos. Então não adianta você cobrar uma coisa que você não faz. Então como que eu ensino? Fazendo. O método mais eficaz de ensino é dando exemplo. É por isso que alguns crescem na igreja e não ficam. Não ficam. Porque só cresceu na igreja. A palavra de Deus não cresceu nele, não entrou nele. Se tem uma coisa que nós precisamos, meus irmãos, todos os dias, é evangelizar nossos filhos, nossas crianças, todos os dias. Todos os dias eles precisam ser confrontados com o evangelho. E sabe aquele negócio que você não pode falar do inferno para eles, você não pode falar do diabo para eles? Isso é mentira. Eles aprendem lá fora coisa pior do que isso. Fale para eles do inferno, a doutrina do inferno. Fale para eles sobre o diabo, quem é o diabo. Ou seja, isso você está admoestando o seu filho. Você está ensinando o seu filho. Você está disciplinando o seu filho. Isso é Bíblia. Isso está na Bíblia. Então o que Deus estava dizendo para Moisés passar para Israel era exatamente isso. Exatamente isso. Aí, volta lá em Deuteronômio, quer ver? 4:9. Meus irmãos, a cada 3 gerações há uma falha, se você observar isso na Bíblia. Olha o que Deus diz aqui. E fará saber a teus filhos, primeiro o pai sabe, uma geração. O filho, segunda geração. E o filho dos filhos, terceira geração. E foi aqui que Israel errou. Foi aqui que Israel falhou. Vamos lembrar da saída do Egito. Saiu aquela geração que saiu do Egito, recebe a palavra de Deus. Isso aqui. Essa ordem é para aquela geração que saiu do Egito. E quando eles chegam na porta da terra, todo aquele fato que eles não entraram, eles voltaram para o deserto, passaram ali 40 anos. Essa geração morreu lá no deserto. E essa geração passou para os seus filhos, lá no deserto. Meus irmãos, a geração que viu mais milagres foi essa aqui. E ela não entrou na terra. Ninguém nunca na terra viu tanto milagres de Deus como essa geração aqui. E essa geração não entrou na terra. Milagres não salva. Milagres não muda ninguém. Milagres não transforma ninguém. O que transforma é o evangelho. É a pregação da cruz de Cristo. Isso muda as pessoas, isso transforma pessoas. Então ensina. E eles ensinaram os seus filhos. Esses filhos ali, teus filhos, entrou na terra. Essa geração. Essa geração cresce no deserto. E recebe esse ensino. Dentro de casa, andando no caminho, ao assentar, antes de deitar e ao levantar. Eles entram na terra com esse ensino. E sabe o que eles fazem? Não transmitem o ensino. Essa terceira geração aqui cresceu dentro da terra sem o ensino.
Coloca para mim Juízes, capítulo 2, versículo 10. Olha o que aconteceu com essa geração aqui. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração que entrou na terra. Isso aqui já está dentro da terra. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Essa geração cresce dentro da terra e os pais não passaram para eles o ensino. Parou neles. E sabe o que aconteceu? Versículo 11. Isso aqui, ó. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, outros deuses. Os irmãos observaram que quando eles saem do Egito, no deserto, toda aquela intempéries, eles se apegaram ao ensino. Transmitem para os seus filhos. Aquela geração que cresce no deserto, recebe aquele ensino. Agora eles vão ter que lutar contra os inimigos da terra. Lutam, vencem todos, estabelecem as 12 tribos. Quando eles estão dentro da terra, que emana leite e mel, eles afrouxam. Eles pensaram o seguinte: não precisa, ele já está na igreja. Meu filho está na igreja, meu filho é instrumentista, meu filho é isso. Foi o que aconteceu aqui, nós já estamos na terra. E sabe o que aconteceu com isso? Eles simplesmente relaxaram, não se importaram de transmitir. E o que aconteceu com essa geração que cresceu dentro da terra? Abandonou o Senhor. Que, na verdade, nem conheceram o Senhor. Porque os pais não se deram o cuidado de transmitir nenhuma obra que Deus fez lá no deserto, a entrada da terra, nada. Eles não se deram o trabalho, nem quiseram se dar a esse trabalho. Tem pai que acha que é muito trabalhoso assentar um momento com o seu filho e contar uma história bíblica para ele sem errar o personagem, ou sem errar nenhum fato escrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque a maioria também dos pais não sabem. E acha que o menino crescer na igreja está bom demais. Meus irmãos, essa é a grande arma do diabo. Dá aos pais entendimento de que se a criança crescer na igreja, está bom demais. Basta ele ter um cargo na igreja. E as pessoas acham que ter cargo na igreja é crescer na presença de Deus. Sabe aquele negócio que a gente ouviu a vida inteira? Ó, varão, Deus tem uma bênção para a sua vida, viu? Busca. E a bênção que a gente está falando aqui é a pessoa ser obreiro, ser isso, ser aquilo, ser aquilo, ser aquilo. Esses cargos que a gente arruma e as pessoas querem segurar as pessoas na igreja com isso. Meus irmãos, isso não leva ninguém para o céu, isso não muda a vida de ninguém, isso não transforma ninguém. Agora, o ensino transforma. Porque aquela geração que ficou lá no deserto morrendo, e mesmo assim transmitir o ensino para outra geração que cresceu no deserto, vendo a morte de perto, guardaram e foram preservadas pelo ensino. Agora, infelizmente, eles falharam aqui. Não passaram o ensino para frente. Na terceira geração, e a terceira geração foi após outros deuses. Meus irmãos, a única coisa que Deus queria, tão somente, ensina. Só isso. Aí Paulo vem e escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, dizendo o seguinte, capítulo 3, eu plantei, Apolo regou, Deus dá o crescimento. Meus irmãos, aí em Gálatas 6, 7, Paulo diz assim: não se engane, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai colher. Meus irmãos, ensinar os nossos filhos é uma semeadura. Nós estamos semeando neles aquilo que é do Senhor. E a Bíblia diz que o que eu semeio, eu vou colher. Aí no versículo 8 ele fala assim: se semeia na carne, vai colher corrupção. É a lei da semeadura. Não adianta. Não adianta. Pais que cuidam dos filhos serão cuidados pelos seus filhos. É a lei, é a regra. Pais que cuidam dos seus filhos, que transmitem para ele o verdadeiro ensino, serão depois cuidados por esses filhos. Você já viu, eu já vi muitas vezes, vi uma cena uma vez, de 6 filhos que o pai já estava velho, doente, acamado há anos, e uma pessoa que cuidava, a pessoa não queria cuidar mais, chamou os filhos e falou assim: ó, eu não vou cuidar mais do pai de vocês, pega e leva. Ninguém quis.
Ninguém. Esse pai traiu a mãe a vida inteira, batia na mãe, maltratava a mãe, e os filhos cresceram com a mãe, vendo a mãe sofrer. Aí quando o pai adoeceu, a mãe morreu, o pai arrumou outra, traiu na verdade a mãe, e depois que o pai adoeceu, acamou aquela que era a terceira, quarta mulher dele, chamou os filhos e falou, pega e leva. Ninguém quis. Um deles falou assim, se vocês colocarem esse homem lá em casa, eu jogo ele lá na rua. Semeou, colheu. Vocês estão entendendo? É simples assim. É o que a Bíblia está dizendo. Então nós precisamos semear nos nossos filhos. Plantar neles a palavra de Deus. Não é simplesmente trazer para a igreja e achar que é bonitinho, gracinha. Olha para você ver. Isso aí é fácil, irmãos. Trazer para a igreja. Até uma certa idade você consegue arrastá-los para a igreja. Depois eles vão tomar uma decisão baseada naquilo que eles aprenderam com você dentro de casa. Então o pai, se ele não é o exemplo, ele vai causar irritação nos seus filhos. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Não irritei vossos filhos. Então isso causa desânimo neles. Então lá em Deuteronômio 4, 9, tão somente, um advérbio, para dizer que não tem outro igual, não tem jeito de mudar isso aqui. É isso, tão somente. Ensina os seus filhos. Ensina. Meus irmãos, e Deus, Ele espera isso de mim e de você, pai. Que nós ensinemos para os nossos filhos o Evangelho. E é todo dia. Todo dia. Nós precisamos transmitir isso. E nós vimos aqui que Israel, ele vai falhar nisso. Não só Israel falhou. Nós vamos encontrar na Bíblia um monte de falhas de pessoas e que Deus mandou registrar para mostrar para nós as falhas deles. É a mesma aqui. A mesma aqui. Vocês querem ver um exemplo? Davi. Davi, um excelente rei, um guerreiro excepcional. Do portão para fora, um homem excelente. Do portão para dentro, um péssimo pai, um homem derrotado dentro de casa. Filho matando irmão, irmão estuprando a meia-irmã, filhos querendo matá-lo para tomar o reino, e 4 filhos dele morreram assim. Adonias, por exemplo, a Bíblia chega a dizer que Davi nunca tinha contrariado Adonias. Tudo que Adonias queria, Davi dava, desde criancinha. Sabe aquele filho mimado que nunca foi contrariado pelo pai? Nunca ouviu a palavra não? Era Adonias. E o que Adonias fez? Levantou-se, criou uma rebelião contra o seu pai e queria matá-lo para tomar o reino. É o filhinho criado assim. Então Davi, do portão para dentro, um péssimo exemplo, um péssimo pai. Do portão para fora, um excelente rei, guerreiro, homem destemido, corajoso. Do portão para dentro, aquele pai permissivo, aquele pai que não tinha o governo dos filhos, que não sabia o que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Então, meus irmãos, Davi falhou nisso. Ezequias, o cativeiro babilônico começou dentro da casa de Ezequias, um dos melhores reis de Israel. Ezequias era um homem temente a Deus, e ele adoece para morrer. Isaías chega na casa dele e fala assim, Ezequias, coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer. E vai embora, Isaías. Ezequias vira o rosto para a parede, começa a chorar, aquele negócio que todo mundo lembrou, e ele faz uma oração, Senhor, eu fui teu servo, fui fiel a ti, eu vou morrer desse jeito e tal. O Senhor fala com Isaías assim, volta lá, fala com o meu servo, que ele não vai morrer agora, vou dar para ele mais 15 anos. Aí acontece todo aquele negócio do sinal, do relógio de Acás, e Ezequias foi curado. Preste bem atenção na matemática. Deus deu 15 anos para Ezequias, 15. Quando o Senhor falou com ele assim, arruma sua casa, e Ezequias chorou não é porque simplesmente ele ia morrer, não. Na verdade, morrer nem é tão simples assim. É porque ele não tinha filhos. Ezequias não tinha para quem passar o reino. E ele vira o rosto à parede e chora. Aí o Senhor cura e dá ele mais 15 anos. 3 anos depois, então 15 menos 3, 12. 3 anos depois, nasce Manassés, filho de Ezequias.
Quando Manassés faz 12 anos, com mais 3, 15, Ezequias morre. Manassés começa a reinar com 12 anos, o pior rei de Israel. Manassés era um homem maligno, endemoniado, e o rei que mais reinou foi ele, 55 anos. Sabe o que Ezequias fazia? Ele queimava os seus filhos ao deus Moloque. Ele colocava na mão do deus, um lugar até chamado Porta do Inferno, lá em Cesaré de Filipe. Ele mandava aquecer a mão daquele deus, era uma mão de metal grande, e por baixo uma fogueira. E quando aquela mão de metal estava vermelha, eles pegavam a criança nua e colocavam em cima daquela mão. E aquela criança fritava ali. Manassés fazia isso quase todo dia. Ele fazia isso. E ele trouxe toda a idolatria de volta para dentro de Israel. Tudo que Ezequias fez de bom, ele fez de ruim. Ezequias trouxe o culto de volta, trouxe os levitas, abriu a casa de Deus, que já estava há mais de 6 reinados, sem culto, sem sacrifício, sem Páscoa. Ele trouxe tudo de volta e o reino prosperou. Ele trouxe a glória de Deus de volta. Manassés jogou tudo fora e trouxe a idolatria, trouxe a feitiçaria, trouxe tudo de ruim para dentro de Israel. E vejam bem, era filho de Ezequias. Agora, onde está a falha de Manassés? Quando você abre o livro de Jeremias é que está profetizando ali em Israel acerca do cativeiro babilônico, no capítulo 15, ele vai dizer para Jeremias, o Senhor vai dizer assim: Jeremias, eu vou arrancar, eu vou destruir, eu vou matar, eu vou acabar com tudo, por causa de Manassés. Por causa de Manassés. Aonde está Jeremias e aonde está Manassés? Então, por causa de Manassés, lá atrás, Deus traz o cativeiro babilônico. Deus traz Nabucodonosor e leva todo mundo para a Babilônia. Por causa de Manassés. Então, o cativeiro babilônico nasce lá dentro da casa de Ezequias. E aonde está o problema? Ezequias. Ezequias teve 12 anos para poder disciplinar, educar, ensinar o seu filho, e ele não fez. Provavelmente, Ezequias deve ter confiado assim: não, Senhor, eu sou servo de Deus, Ezequias, fiz tudo isso, e simplesmente o menino cresceu, ele morre, Ezequias, com 12 anos ele assume, e ele destrói o reino de Israel. E ele provoca a ira de Deus, diz a palavra. Ninguém nunca, a Bíblia diz assim, ninguém nunca provocou tanto a Deus como Manassés. E era filho de crente, vamos dizer assim. Depois ele foi levado cativo, ele se arrepende, é outra coisa. Mas o estrago que ele fez na nação foi muito grande. E o problema, meus irmãos, há alguns dados científicos que diz que a criança nasce, até 6 anos de idade, é como se fosse uma folha em branco. O que você escreve ali fica para sempre na vida da criança. Isso quer dizer que o que eu ensino para ela até os 6 anos de idade vai ficar com ela para sempre. O ensino que ela receber, de bom ou de ruim, vai ficar com essa criança para sempre. Vai acompanhar o seu caráter, a sua índole para sempre. Ezequias teve 12 anos para doutrinar, para educar, para ensinar o seu filho, e provavelmente não fez. Senão ele não ia tornar essa pessoa terrível que ele se tornou, maligna que ele se tornou. E muitos outros. Nós vamos encontrar erros assim dentro da casa de Abraão. Nós vamos encontrar erros assim dentro da casa de Isaac. Sabe o que Isaac e Rebeca fizeram? Colocaram um filho contra o outro. Está escrito isso lá na Bíblia. Está escrito isso lá em Gênesis, capítulo 25. Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. O que os pais estavam fazendo? Colocando um para brigar com o outro. A hora que os 2 meninos estavam lá brincando no quintal, e um batia no outro, vamos dizer que Esaú bateu em Jacó, Rebeca corria, separava, pegava Jacó: vem para cá, meu filhinho. Isaac corria, pegava Esaú: vem para cá, meu filho. O que os pais estavam fazendo? Jogando um contra o outro. E esses meninos cresceram desde o ventre odiando. Esaú cresceu com vontade de matar Jacó. E ele carregou esse ódio durante anos. E aonde que nasceu esse ódio? Lá dentro da sua casa. Então, meus irmãos,
Nós precisamos ensinar os nossos filhos, tão somente, guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que teus olhos têm visto, e se não a parte do teu coração, todos os dias da tua vida, não sai do seu coração. Eu preciso ensinar isso com o coração. Os irmãos estão entendendo? E as farás saber a teus filhos, filhos de teus filhos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ensinar, tão somente faz isso, tão somente ensina o filho. É o que Deus está querendo que eu faça, que você faça. Meus irmãos, e nós não podemos perder essa guerra. Nós não podemos perder. Nós vemos aqui alguns exemplos: Davi perdeu, Ezequias perdeu, Abraão mentiu, Isaac mentiu, Jacó, ele cresceu passando a perna nos outros, foi expulso de casa praticamente pelo seu irmão que queria matá-lo. Ele vai embora para casa do seu tio, passa ali 20 anos sendo enganado pelo seu próprio tio e odiado pelos seus cunhados, a ponto dele reunir as suas mulheres e falarem assim: se eu não for embora, seu pai vai me matar, eu preciso voltar para minha terra, eu quero saber de vocês se vocês vão comigo. E as mulheres falaram: não há herança para nós aqui na casa do nosso pai, nós iremos com você. E Jacó então foge do próprio sogro e dos seus cunhados, porque eles queriam matá-lo. Se Deus não intervém, meus irmãos, Labão com certeza, com os seus filhos, ia destruir toda a casa de Jacó. Então, meus irmãos, Jacó passou isso porque ele herdou isso lá dos seus pais. E Jacó, ele transmite isso para os seus filhos. Vejam bem, Rebeca tinha como preferência Jacó. Isaac preferia Esaú. No meio de 12 homens e uma menina chamada Diná, que eram os filhos de Jacó, Jacó preferia José. Além de ser filho de Raquel, o primogênito de Raquel, a mulher para quem realmente ele trabalhou, que ele amava realmente, ele não amava Lia. E só abrir um parênteses aqui: tem muito casal que acha que arrumar filho resolve o problema conjugal, e não resolve. Lia pensava assim: não, eu vou dar ele um filho, agora ele vai me amar. E teve um filho, nada. Agora o outro, o segundo, ele vai me amar, nada. O terceiro, nada. O quarto, nada. Filho não resolve problema de casamento. E Lia achou que resolvia, e não resolveu. E quando ela parou de ter filho, ela pegou a sua escrava e deu para Jacó, e Jacó teve filhos com ela, e não resolveu. Então, nasce José. De todos, Jacó amava José. Prova disso que ele faz uma túnica de várias cores e só dá para José. E os seus irmãos começam a odiá-lo. Sabe aquele ódio de Esaú por Jacó? É transmitido agora para os seus filhos, para dentro da sua casa. Agora, 11 irmãos querendo matar um irmão. 11 não, 10. Porque Benjamim, que era irmão de José, amava José. Mas os outros 10 odiavam, porque eram filhos de escravas e filhos de Lia, ou de Leia. Então José era odiado. Os irmãos estão entendendo que esse ódio foi para dentro da casa de Jacó? E sabe onde que esse ódio acaba? Lá em José. Aí aquela história de José que todo mundo conhece: José foi vendido como escravo para o Egito, foi para a casa de Potifar. Depois de Potifar ele foi para prisão, da prisão se torna governador, a fome na terra, os irmãos vão lá comprar, ele reconhece os irmãos não o reconhecem, e depois da segunda viagem ele se dá a conhecer. E a história vai, ele manda trazer Jacó, o seu pai. Aí Jacó vem com 70 pessoas para o Egito, se habita ali no Egito, e Faraó manda eles escolher aonde quiserem ficar. Foi para a terra de Gósen. E quando Jacó morre ali na terra do Egito, Jacó ficou ali 13 anos e morre. No funeral de Jacó, eles foram lá, enterraram Jacó na terra de Canaã e voltaram para o Egito. No caminho, os irmãos de José reuniram e falaram assim: agora José vai nos matar. Ele só não nos matou antes por causa do nosso pai Jacó. Agora Jacó morreu, acabou. Ele vai nos matar. Vamos fazer o seguinte: vamos dizer para José, vamos pedir uma reunião com ele, vamos dizer para ele que Jacó, nosso pai, antes de morrer, mandou dizer para José tratar os seus irmãos bem.
Jacó não falou isso, era mentira. Os irmãos dele vieram, fizeram isso com ele, reuniram com ele: José, nosso pai, vosso pai Jacó, tem uma palavra para você. Ele mandou te dizer, antes de morrer, que era para você preservar a nossa vida, cuidar de nós, tal e tal. E José sabia que era mentira. José falou assim: meus irmãos, não vai acontecer nada com vocês. Eu vou cuidar de vocês. Vou cuidar de vocês. Sabe o que José estava ensinando com aquilo? Na casa de José, em José, interrompe toda aquela maldição que vem lá de mentira de Abraão, de Isaac, de Jacó mentindo o tempo todo. Chega em José, ele para. E sabe como é que ele vence isso? Perdão. Ele perdoou seus irmãos de verdade. Ele falou assim: eu vou cuidar de vocês. Agora eu quero que vocês me façam uma promessa. Eu quero que vocês me façam um juramento. Quando Deus visitar vocês e tirar, olha bem, só tinha 70 pessoas ali, da família Jacó. 430 anos depois desse fato, cumpre o que José profetizou ali. Ele falou assim: quando Deus visitar vocês e vos levar para uma terra, eu quero que vocês levem os meus ossos daqui. Não deixe os meus ossos aqui no Egito. 430 anos depois, cumpre o que José pediu, e eles levaram os ossos de José para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. Meus irmãos, José então nos ensina que você vence o mal com o bem, e foi exatamente isso que Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, no último versículo, se não me engano, é o 21, você vence o mal com o bem. Como que você trata um inimigo? É isso mesmo, 21? Não se deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem. Não é mal com mal, é mal com bem. Essa é a matemática de Deus. Mal com mal é mal. Mal sendo tratado pelo bem é igual a bem. É isso que a Bíblia nos ensina. E foi isso que José fez. Então, meus irmãos, nós vimos aqui, a Bíblia está cheia de exemplos. Esse assunto não tem como esgotá-lo. Mas o que precisa ficar para nós é tão somente, é como se fosse um rogo de Deus. Só ensina, pai, ensina o seu filho, ensina. Não ache que é perda de tempo, não acha que é jogar tempo fora, mas ensina o seu filho no caminho que deve andar. Amém, irmãos? E que possamos estreitar o nosso relacionamento de pais e filhos. Não pense você que o fato do seu filho estar dentro de casa com você, que existe uma relação saudável. Porque fisicamente eles estão, mas a cabeça e o coração deles estão longe. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que preparar nossos filhos para a vida. Nós temos que ensinar os nossos filhos a doutrina da morte, do inferno, da condenação, do novo nascimento. Sem isso não existe salvação, da regeneração. São ensinos que estão aqui dentro da Bíblia, da Palavra de Deus, e que nós temos que ensinar a nossos filhos. E não fica achando que eles não aprendem, não, que aprende. Meus irmãos, criança aprende no ventre. Ela aprende no ventre. Isso já foi comprovado cientificamente. Criança aprende, sim. Muito mais do que a gente pensa que não. Então ensina, leia, ensina-os a orar, ore com eles. Eles precisam ver vocês orarem. Eles precisam nos ver orar. Eles precisam nos ver ler a Bíblia. Eles precisam nos ver dar testemunho. Eles precisam ver em nós pessoas, pais convertidos. Pais convertidos aos filhos, é isso. Não é pais sendo submisso aos filhos, não. Não é pais obedecendo a filhos, não. Pais convertidos a filhos é pais que ensinam e que mostram com exemplo e com testemunho. Essa é a exigência da Bíblia para mim e para você. Tão somente, não tem outro jeito. Não tem outro recurso a não ser ensina. Nós vimos aqui que de 4 a 11, no capítulo 4 ao capítulo 11, 3 vezes Deus falou a mesma coisa, falou mais, mas aqui em sequência, é uma insistência de Deus para os pais. Ensina,
só ensina. E isso nós precisamos fazer o tempo todo. Amém?